Eu gostaria de ler o texto. Nós vamos falar hoje sobre a graça, e eu queria ler com vocês 2 Coríntios 4,15. 2 Coríntios 4,15 diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, existem alguns temas na Bíblia que nós não podemos ficar sem entendimento. Existem algumas palavras que são muito importantes, que fazem parte de algo maravilhoso que Deus fez por nós, e você não pode entender isso pela metade. Eu acredito que graça é uma dessas palavras, não somente uma palavra, mas uma realidade que nós precisamos compreender mais profundamente. Eu creio que dificilmente uma pessoa chega a 100% dessa compreensão. Nós ouvimos a palavra, ela é tão comum, é como amor, é uma palavra comum, mas quantos receberam plenamente o amor de Deus? Quantos entendem plenamente o amor de Deus? E acontece que recentemente tem surgido uma linha teológica, especialmente nos Estados Unidos, que eles chamam de hipergraça, em que, por causa de alguns ensinos errados, às vezes as pessoas estão fazendo correções. Semana passada mesmo, nós tivemos aqui o pastor Luciano Subirá, pregando sobre santidade no congresso, e ele fez várias correções, mostrando: olha, esse pessoal que está pregando esse negócio de hipergraça, está errado. E está errado mesmo, eu concordo com o que foi pregado pelo Luciano Subirá, mas eu quero hoje pregar sobre a graça e reenfatizar a necessidade de entendermos e recebermos plenamente a graça de Deus. Amém? Porque essa história de hipergraça aí é uma doutrina em que, na verdade, eles estão cometendo erros teológicos, negligenciando outros fatores, outras doutrinas por causa da graça. Mas hipergraça de verdade não existe. Ou melhor, toda graça é hipergraça, porque Paulo chamou de superabundante graça. A graça de Deus é algo tão tremendo, tão maravilhoso, que não tem como você exagerar na graça. Graça já é algo tão tremendo, tão maravilhoso. Paulo, para deixar claro o quanto isso é tremendo, ele ficou procurando palavras e inventando termos, porque não tinha como amplificar ainda mais. Então ele disse que a graça de Deus é superabundante. Abundante já é muito bom, não é? Graça já é muito bom. Abundante é muito bom. Superabundante é porque ele quer dizer assim: gente, vocês precisam abrir o coração e entender a graça de Deus. Frase inclusive que o Luciano Subirá citou na semana passada, do Philip Yancey, disse que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Essa frase já dá um bom entendimento do que é a graça. Nós somos tão condicionados a pensar em merecimento. Chega o final do ano, a criança aprende: se passar de ano ganha bicicleta, se não passar não ganha. E a gente sempre é condicionado a pensar em méritos. E quando a gente se relaciona com Deus e entende que Ele se relaciona conosco pela graça, a gente fica meio sem entender exatamente o quanto isso significa. Então, quero falar com vocês hoje sobre a graça, para que você saia daqui cheio, pleno da graça de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, quero falar com você sobre o significado. O que é graça? Bom, a definição tradicional, todo bom aluno de escola bíblica, professores então de escola bíblica, sabem me dizer o que é graça? Favor imerecido. Pessoal daqui da frente, a gente aprende na escola bíblica: graça é favor imerecido. É algo que você recebe, que abençoa a tua vida e que você não mereceu. Significa ser tratado com boa vontade por alguém. Ser tratado com boa vontade, ou seja, a pessoa te trata de uma maneira melhor do que você merece. Lá em Êxodo 33:17, por exemplo, diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Achaste graça.
Então é ser tratado melhor do que você merece. Mas eu quero ir um pouquinho além desse conceito de simplesmente dizer que é um favor imerecido e perguntar para você: por que é que alguém faz um favor imerecido para outro? Por que alguém trataria alguém melhor do que ele merece? Por amor? Amém, glória a Deus, o amor é o fundamento da graça. Mas eu queria dizer para você que a graça é fruto de um estado interior. Quando a gente pensa na graça, a gente precisa pensar em quem está agindo com graça, por que é que ele faz isso? Deus é tão pleno, tão perfeito, tão cheio, o amor de Deus é tão tremendo, que ele transborda, e ele pode então tratar você melhor do que você merece. E nós só conseguimos tratar os outros com graça, quando também estamos cheios do amor de Deus, porque enquanto você for vazio, você vai cuidar de si mesmo. Enquanto você for vazio, você vai tentar suprir a sua necessidade e o seu vazio. Por isso existe tão pouca graça nesse mundo. É por isso que temos que entender o que é a graça de Deus, porque nós somos os receptores dessa graça e os transmissores dessa graça ao mundo. O mundo vive em desgraça, e eles precisam conhecer esse amor de Deus. Eles precisam conhecer alguém que os trate melhor do que eles merecem. Eles precisam conhecer alguém que faça por eles um favor imerecido, para que eles comecem a se abrir para entender o amor de Deus. Amém? Então, esse estado de plenitude, esse estado de perfeição que existe somente em Deus, faz com que Ele possa nos tratar com graça. Então, alguém que vive no estado de plenitude pode abençoar o outro, pode tratá-lo melhor do que ele merece. Graça é fruto de um estado de espírito, é fruto da perfeição de Deus. E quando você está cheio do amor de Deus, quando você está cheio da graça de Deus, você também transborda e consegue tratar o outro melhor do que ele merece, consegue fazer pelo outro um favor que ele não merece. Então, quando uma pessoa, em vez de tratar o outro melhor do que merece, quando ela trata mal, quando ela faz o mal, quando uma pessoa é egoísta, quando uma pessoa é vazia, quando uma pessoa somente pensa em si mesmo, nós chamamos ele de desgraçado. É ou não é? Eu duvido que você nunca chamou alguém de desgraçado. Você é muito santo se você nunca fez isso. Não é um palavrão, é uma verdade. O que significa desgraçado? Sem a graça. É uma pessoa que, por ser vazia, só pensa em si mesmo, só cuida das suas necessidades. É uma pessoa que, por ser egoísta, está somente tentando tirar algo dos outros. Enquanto a graça faz um favor imerecido, enquanto a graça trata os outros melhor do que eles merecem, o desgraçado só quer receber, tirar. Ele se relaciona com os outros para tomar alguma vantagem. Então, já nessa definição, eu quero que você pense um pouquinho no amor de Deus, em como Deus te amou de maneira tão tremenda, como Ele te alcançou e você não merecia nada, como o amor de Deus por você, o fato de Deus te trazer hoje aqui, talvez pela primeira vez você está vindo e está ouvindo falar sobre o amor de Jesus, como Deus te ama de uma maneira tremenda. E sabe por que aquela frase do Philip Yancey está certa? Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais, porque o amor de Deus por você não é fruto de algo que você fez, é fruto dele. É Ele que transborda e consegue te amar sem você ser amável. É Ele que transborda e consegue amar o não amável e derramar graça sobre as pessoas que são tão vazias e necessitadas como nós. Mas eu quero que você pense também um pouquinho já sobre a tua vida, porque quando você recebe essa graça e você é pleno do amor de Deus, você vai impactar o mundo lá fora.
Mas se você continuar vazio, se você estiver dentro da igreja vazio, se você estiver dentro da igreja e não entendeu a graça de Deus, se você estiver dentro da igreja e não recebeu a graça de Deus, você não vai tratar os outros com graça. E aí as pessoas não vão conhecer o amor de Deus. Elas vão conhecer um crente religioso, legalista. Elas vão conhecer uma pessoa que vai na igreja só para receber a sua bênção, mas não vão conhecer a graça de Jesus. É através da nossa vida, quando nós somos cheios e transbordamos, que as pessoas vão conhecer a graça de Deus. Amém? Segundo lugar, eu quero falar com vocês sobre a fonte da graça. De onde é que vem essa graça então? Diante dessa definição, a próxima pergunta é: onde encontrá-la? E a resposta é fácil: em Deus. Mas o interessante é que a Bíblia fala sobre a graça tanto para o Pai, como para o Filho, como para o Espírito Santo. Existem algumas, dentro da Trindade, existem algumas atividades que são específicas do Pai ou específicas do Filho, mas quando a Bíblia fala sobre a graça, ela fala sobre a graça vindo do Pai, ela fala sobre a graça vindo do Filho e fala sobre a graça vindo do Espírito Santo também. Então, sobre o Pai, por exemplo, 1 Coríntios 15, 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus para comigo. O Pai manifestou a sua graça, o Pai demonstrou o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai te ama. O Pai não é somente o juiz que está lá pronto para te condenar, mostrar diante da lei que você é um pecador, mas o Pai te ama. Nós não estamos entrando aqui diante de um juiz, porque se nós entrássemos nesse culto, numa adoração diante do juiz, a gente ia entrar amedrontado. A gente está entrando na presença do Pai, a gente está na casa do Pai, a gente está na família do Pai, somos irmãos em Cristo, todos nós alvos do amor e da graça de Deus. Amém? Segundo lugar, nós vemos o Filho. Salmo 45, 2 diz assim: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. O salmista já profetizando a vinda de Jesus. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Nos lábios de Jesus se extravasou a graça. O salmista estava prevendo já que quando as pessoas estivessem diante de Jesus, quando as pessoas estivessem ali ouvindo o sermão do monte, quando as pessoas estivessem ali diante da mulher apanhada em ato de adultério, eles iriam ouvir da boca de Jesus algo que seria extravagante, que iria exagerar. Se extravasou a graça. Eu estava comentando hoje, um pouco antes do culto, aqui nós temos aula do curso de liderança. Talvez a maioria de nós, se estivesse ali, naquele lugar em que a mulher foi levada, a mulher apanhada em ato de adultério, foi levada diante de Jesus. Jesus disse então: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos foram saindo, vocês conhecem o texto, um a um, e no final Jesus disse assim: eu também não te condeno, vai e não peques mais. A maioria de nós, se vivesse naquele tempo, num contexto de legalismo, num contexto em que ainda imperava o rigor da lei, num contexto de discriminação, nós faríamos igualzinho aos outros, nós estaríamos condenando. A maioria de nós ficaria chocado, porque quando Jesus disse assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ok, as pessoas foram saindo uma por uma, mas quando todos saíram, sobrou Jesus, e Jesus não tinha pecado, e Jesus podia tirar a pedra, e a lei dizia que devia ser apedrejada, mas Jesus disse assim: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Isso é graça. Se extravasou a graça nos lábios de Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. João 1,14 diz assim:
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, cheio de graça. E logo no versículo 17, ainda em João, diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Mas a Bíblia ainda fala sobre o Espírito Santo como fonte de graça. E lá em Atos 4:33 diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. E Atos 6:8 diz: Estevão, cheio de graça e poder. O fruto do Espírito Santo, o fruto de ser cheio do Espírito, foi graça e poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Então nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo como fonte de toda a graça. É só em Deus que você vai encontrar. É só num relacionamento pessoal, profundo, verdadeiro com Deus, que você vai ser uma pessoa também cheia da graça, para que possa transbordar e alcançar os outros. Amém? Terceiro ponto, eu quero falar com vocês sobre as marcas da graça. Fizemos uma definição no começo, mas eu quero falar de uma maneira mais aprofundada agora. Quais são as marcas da graça? Em primeiro lugar, surpreendentemente associada à verdade. É estranho ver graça e verdade na mesma frase. Deixa eu explicar para você por quê. Vou ler 2 salmos para você. Salmo 85:10 diz assim: encontraram-se a graça e a verdade. Está falando de um encontro, como se fosse um encontro de 2 pessoas. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. E 89:14 diz: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Eu fico surpreso de ver a graça e a verdade na mesma frase, porque a verdade nos condena, gente. A verdade é que você é pecador. Eu não vou dizer que a verdade é que você não presta, porque iria ofender, mas eu também não presto. A verdade é que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus. A verdade é que nós fazemos coisas que ofendem a Deus todos os dias. A verdade é que os pecadores não são só os homicidas, enfim, as pessoas lá fora no mundo. Os pecadores somos nós. A verdade, diante de um juiz, nos condena. Então, quando ele fala sobre a graça e a verdade, isso me faz pensar que Deus não precisa negar os fatos para agir com graça. Deus não precisa negar a sua justiça para agir com graça. Aquela mulher apanhada no ato de adultério, Jesus não estava aprovando o adultério, como os religiosos iriam pensar. Como assim, não vai condenar ela? Agora todo mundo vai adulterar e pensar que é festa. Não, Jesus não estava negando a verdade e a graça se encontraram em Jesus. Ele consegue ser perfeito, puro, santo, ele consegue condenar o pecado e dizer: vai, não peques mais, mas ele diz: vá, nem eu te condeno. A graça e a verdade podem estar juntos. Eu não preciso fingir que o meu pecado não existe, eu não preciso negar a realidade, eu posso reconhecer tudo e ainda assim receber a graça de Deus. Amém? Então a verdade e a graça andam juntos. A segunda coisa que eu quero falar sobre a graça, ela traz salvação. Atos 15:11 diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É por causa da graça de Deus que nós somos salvos. Eu não gostava de crente antes de me converter, você também? Alguém aqui tinha bronca Tinha, tem gente que não. Eu achava que aquele pessoal era muito folgado, muito arrogante. Por que eles acham que são salvos e eu não? E eu pensava, eles pensam que são melhores do que eu. Até que eu descobri que os cristãos entendem que são salvos, não porque são melhores,
mas porque reconhecem que são os piores, mas são alvos da graça de Deus. Amém? Então, ser cristão não tem nada a ver com ser religioso. Ser cristão não tem nada a ver com legalismo. Ser cristão não tem nada a ver com soberba, com arrogância. Ser cristão não tem nada a ver com se achar melhor do que os outros. Ser cristão não tem nada a ver com pensar que é mais santo do que os outros, ou achar que merece alguma coisa. Ser cristão tem a ver com saber que não merece. Não é nem achar, é saber que não merece. Saber que é pecador, mas saber que a graça de Deus te alcançou. Que por causa do amor de Jesus, você foi salvo, como diz Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Um erro que muitas pessoas cometem, é de pensar na graça só para a salvação. A salvação foi pela graça, mas na vida cristã agora, vou ter que ralar. Durante a sua vida inteira, você precisa conhecer e experimentar a graça de Deus. A graça de Deus não foi para aquele dia em que você foi batizado, não foi para o dia que você levantou a mão somente. A graça de Deus te acompanha todos os dias e traz restauração na sua vida. O Salmo 103:4 diz assim: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Deus te trata com graça e misericórdia hoje e amanhã e cada dia da sua vida. O erro que o Luciano Subirá estava corrigindo na semana passada, alguns pregadores, felizmente está mais nos Estados Unidos, não chegou muito aqui ainda, é que às vezes as pessoas, pregando muito sobre a graça, começaram a negar outras coisas, como a justiça, a santidade. A gente não precisa negar nada, a gente acabou de ver que a verdade e a graça andam juntas. Mas a gente não tem como negar que a graça está sobre as nossas vidas todos os dias. Não tente servir a Deus pela lei. Até para obedecer à lei de Deus, peça a graça do Senhor sobre a sua vida. Não tente vencer o pecado pelo seu esforço. Claro que você tem que buscar, claro que você tem que orar, mas quando você for lutar contra o pecado, clame pela graça de Deus na sua vida. Clame pelo poder do Espírito de Deus na sua vida. É Ele, é a graça de Deus que te capacita a não pecar. Então, em todo momento, nós andamos na graça. Não só no dia da conversão, não é só para a salvação, é para a restauração, para que sejamos renovados dia a dia também. O Salmo 6,4 diz: volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. 2 Coríntios 8,9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A graça nos restaura, nos fortalece, a graça nos faz melhores, a graça nos enriquece, a graça faz com que nós sejamos participantes da santidade de Deus. Coisas que eu seria incapaz de fazer se tornam possíveis quando eu estou cheio da graça de Deus. Amém? Então a graça de Deus traz restauração também sobre a sua vida. A graça de Deus é permanente. Salmo 66:20, muita gente conhece esse versículo decorado, diz assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. A graça é abundante. Graça nunca vem de uma maneira limitada. Graça não é algo que Deus distribui assim a conta-gotas. Deixa eu dar um pouquinho para essa turma desse lado aqui, deixa eu dar um pouquinho para essa turma aqui, vocês esperem aí. Não, graça é sempre abundante. Veja o que diz João 1,16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Como eu disse, faltam palavras no vocabulário humano para expressar o que é graça. Não tem como dizer, às vezes, e os autores bíblicos então ficam procurando jeito de mostrar para a gente que graça nunca é pouquinho. Amém? Graça nunca é algo que vai estar fazendo falta na sua vida. Você tem acesso à plenitude. Então o texto usa a palavra plenitude, que já é muito, não é? Se está pleno, não está completo.
Mas ele ainda disse assim: e graça sobre graça. Eu nem sei o que ele quis dizer, eu só sei que ele quis amplificar, não é? O que quer dizer graça sobre graça? Eu já tenho graça, já tenho plenitude, já é abundante. Ele ainda diz graça sobre graça, para você nunca ficar em dúvida: será que Deus ainda me ama? Para você nunca perguntar: será que Deus me perdoa? Para você nunca perguntar: será que agora eu exagerei? Será que agora, depois de eu ter caído mais uma vez, Deus ainda pode me perdoar? Você nunca deve ter essa dúvida, porque Deus tem graça sobre graça na tua vida. O texto de 2 Coríntios 9,14 diz assim: enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. De novo, eu nem sei o que é superabundante, porque graça já é tão bom. Abundante significa que tem muito. Superabundante, o que ele quis dizer? Só faltou ele botar um hiper na frente, né? Hiper superabundante. Graça nunca é algo que vem aos pouquinhos. Deus tem muita graça para você. Quando eu disse que graça é fruto de um estado de plenitude daquele que é gracioso, será que Deus transborda pouquinho? Tem pouco em Deus para dar? Será que Deus tem um limite? Ele tem uma quantidade de pessoas que Ele consegue abençoar? Nós temos limites, não temos? A gente às vezes perdoa a pessoa uma vez, duas, chega uma hora que a gente fala assim: olha, está chegando no limite, não devia. Não há limites para o nosso perdão também, mas com Deus nunca vai faltar graça para a sua vida, amém? Repita comigo assim: em Deus nunca vai faltar graça para a minha vida, amém, amém. Pode aplaudir o Senhor. Outra coisa que a Bíblia nos ensina sobre a graça é que a graça capacita, a graça dá poder. Veja o que diz o versículo de 1 Coríntios 15:10: mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Paulo está dizendo assim: o que eu sou não é pelo meu mérito, é pela graça de Deus. E a graça que me foi concedida não se tornou vã, ou seja, não é uma coisa sem efeito. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então tem gente que pensa: graça, então tá bom, Deus me ama, eu posso continuar de qualquer jeito? Não, não é isso, gente. Deus me perdoa, então eu posso continuar no pecado? Não. É a graça de Deus, então quer dizer que eu não preciso trabalhar? Não, não é isso. Eu como cristão então posso ficar aqui sentadão, só ouvindo e não preciso fazer nada? É graça? Não, não é nada disso. A graça capacita, a graça traz poder, a graça faz com que você trabalhe mais do que os outros. Paulo disse: trabalhei muito mais do que todos os outros. Ele está falando dos apóstolos. Mas não eu, a graça de Deus em minha vida. Então graça não é para você ficar encostado e dizer assim: que bom que Deus me ama, que bom que não há nada que eu faça que vai fazer Deus me amar menos, então eu vou relaxar, eu vou cair na gandaia. Não, a graça te capacita a servir a Deus com fervor, com efetividade, com poder, com unção, com efetividade. Vai acontecer as coisas, porque a graça de Deus está sobre a sua vida, amém? Quarto ponto da minha palavra e último, eu quero falar agora sobre a graça em sua vida. Falamos principalmente sobre a graça de Deus, sobre entender como ela é, mas eu quero falar agora: e aí, na minha vida, como é que fica isso? O que acontece quando eu recebo a graça de Deus? Qual é o meu compromisso com isso? Em primeiro lugar, manifestá-la servindo. 1 Pedro 4,10: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro diz assim: sirvam uns aos outros, transfiram, transmitam, compartilhem essa graça uns com os outros.
Vocês receberam a graça de Deus e de tantas maneiras diferentes. Ele fala da multiforme. A graça de Deus tem muitas formas. A gente simplifica dizendo que é um favor imerecido, mas ela tem muitas formas. Nós fomos abençoados por Deus de muitas maneiras diferentes. E quanto mais somos abençoados e recebemos essa graça, mais precisamos transmitir aos outros, amém? Então o texto diz: servir uns aos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus que está sobre a sua vida é para ser multiplicada, é para ser revelada ao mundo, amém? Precisamos andar na graça. A gente não começa só pela graça, como eu disse. A graça não é só para o dia da sua entrega, da sua salvação. Nós andamos pela graça. Não adianta começar pela graça e querer andar depois no mérito próprio. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Todos os dias, quando eu preciso de socorro, eu posso chegar diante do trono da graça e receber a graça que vai me fortalecer, amém? Gálatas 1,6 diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Se você não andar na graça, você está andando em outra coisa que não é o evangelho. Paulo deu uma bronca, um puxão de orelha nos Gálatas, que ele diz assim: vocês começaram pela graça e agora querem andar pela lei? Vocês começaram pela graça e agora acham que vão andar pelo mérito próprio? Então, graça é o jeito de eu começar e é o jeito de eu andar. Graça é como eu entro em comunhão com Deus, mas é também a maneira como eu me relaciono com Deus todos os dias. Eu continuo andando na graça, amém? Graça é a maneira como você deve viver. A graça é para te fortalecer. Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 2,1: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Tem gente que tem medo da graça, sabia? Tem gente que tem medo que se pregue sobre a graça. Tem gente que pensa que se a gente pregar sobre a graça, as pessoas vão cair no pecado e vão falar assim: já que Deus perdoa, então tanto faz. Vocês acham que a gente precisa ter medo de algo que provém de Deus? Vocês acham que a gente tem que ter medo de algo que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vocês acham que a gente tem que ter medo de falar demais da graça, se a Bíblia fala e sempre que fala usa superlativos para dizer que é superabundante, que é graça sobre graça, e eu vou ter medo de pregar sobre a graça? Uma pessoa uma vez me disse que não pregava muito sobre a graça, porque senão as pessoas iam ficar folgadas. Será que eu tenho que ter medo de pregar sobre a graça? A graça nos fortalece, ela não nos enfraquece. O entendimento da graça de Deus, o entendimento de quanto Deus é poderoso e como Ele nos ama tanto, ao ponto de continuar te amando apesar dos seus erros, não vai fazer você errar mais, vai fazer você se santificar, vai te fortalecer, não vai te enfraquecer. O entendimento correto da graça nunca vai te fazer mal. Então queira a graça e queira muita graça, porque você vai se fortalecer nela, amém? E por fim, nós precisamos multiplicá-la. 2 Coríntios 4,15 diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Deus é glorificado quando a graça é transmitida. Como é que a graça pode ser multiplicada, gente? Deus tem graça, ok? Se Ele derramou graça sobre você, e Ele derrama graça sobre outro, Ele está somente somando graça. O que significa multiplicar a graça? É quando aquilo que você recebeu, você transmite a outro, e esse vai transmitir a outro, e esse vai transmitir a outro, e quanto mais nós somos cheios de Deus, quanto mais recebemos de Deus, quanto mais você entra num estado de plenitude, mais você transmite, e ao alcançar outras pessoas, você está multiplicando a graça, porque essa pessoa vai entrar em contato com a graça de Deus, vai ser plena, vai ser cheia, e vai se tornar também um multiplicador.
Amém? Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. Eu quero terminar essa palavra orando por cada um de vocês. Eu queria apelar um pouquinho para a sua responsabilidade. O mundo lá fora está precisando desesperadamente da graça de Deus. Eles não sabem o que é isso. Se a gente dentro da igreja, ouvindo uma palavra como a gente tem ouvido semana após semana, do nosso pastor, do nosso apóstolo, às vezes não entende direito a graça de Deus, imagina lá fora. As pessoas não conhecem o amor de Jesus. Eles têm raiva da religião. Eles têm raiva dos cristãos. Muitas vezes eles só conhecem o lado legalista, porque nós somos contra algumas coisas que as pessoas do mundo fazem. Mas eles precisam conhecer e ver a graça de Jesus. A graça precisa ser multiplicada. Onde é que eles vão ver? Onde é que eles vão ver a graça de Jesus? Nas pessoas que também têm uma vida plena, cheia, e que porque foram cheias do amor de Deus, transbordam e podem servir, abençoar e amar. Se você for um cristão, se você frequentar uma igreja e continuar vazio, você vai continuar sendo aquele egoísta, aquele que só quer receber, aquele que quer tomar algo dos outros, nunca aquele que pode transbordar. Então, se você achava que estava tudo bem ser um cristão mediano, você cometeu um erro muito sério, porque o que Deus quer fazer é, em primeiro lugar, te abençoar, te encher, mas Ele quer te encher de uma maneira que você seja tão pleno do amor de Deus e consiga transbordar e alcançar os outros. Se isso não acontecer na sua vida, você simplesmente está fora da vontade de Deus, está vivendo algo que está longe do que você podia fazer, longe do que deveria ser a sua experiência de vida com Jesus. Então não seja um religioso, não seja um legalista, não seja uma pessoa vazia que vem na igreja só buscar sua bênção e depois vai embora. Deixe Jesus te encher, porque ser pleno da graça de Deus é a melhor coisa que pode acontecer, em primeiro lugar para você, mas quando acontece na sua vida, vai transbordar, e os outros vão receber daquilo que vai sobrar da sua vida. Você já está cheio, você está pleno e ainda transborda, e outros vão ver a graça de Jesus. Você vai tratar os outros melhor do que eles merecem. Você tem tratado as pessoas melhor do que elas merecem? Maridos, esposas, vocês tratam um ao outro melhor do que eles merecem? Ou vocês estão fazendo conta? Ah, não mereceu porque fez isso, porque fez aquilo. Seus filhos, você trata seus filhos melhor do que eles merecem? Ou você tem medo de ser bom demais e estragá-los? Eu nunca vi alguém ser bom demais. É impossível ser bom demais. É impossível amar demais. É impossível ter graça demais. Essas coisas nunca vão ser demais. Mas é muito fácil ter isso de menos. É muito fácil amar menos do que devia. É muito fácil ter menos graça do que devia. Trate os outros melhor do que eles merecem. Dê aos outros um presente imerecido, um favor imerecido. Trate as pessoas com graça. Cheio do amor de Deus, você vai transbordar e mostrar ao mundo quem é Jesus. Amém? Eu queria orar pela sua vida hoje. Em primeiro lugar, se você se sente vazio, você não precisa estar vazio. Deus é pleno, Ele tem plenitude para a sua vida. Receba hoje a graça de Deus, receba o amor de Deus em plenitude. Se livre de todo sentimento de culpa. Não deixe o diabo te prender a coisas do seu passado. Hoje você pode ser completamente liberto. A graça de Deus nunca é contada, é superabundante. Senhor, no nome de Jesus, se há hoje aqui pessoas que estão se sentindo vazias, eu sei que há muitas, eu te peço que o Senhor encha agora do teu poder,
encha do teu Espírito, Deus, que o Senhor dê agora uma experiência renovada para eles, uma experiência de sentir, e não somente sentir, mas de fato receber e serem transformados pelo amor do Senhor, pela graça de Jesus, pelo poder do teu Espírito, ó Deus. Livra de todo trauma, de toda amarra ao passado, feridas do passado, feridas que as pessoas acumularam na sua história. Senhor, o Senhor não trouxe ninguém aqui para viver uma vida medíocre, mediana, ou uma vida de sofrimento. O Senhor tem graça para cada um de nós. Enche da tua graça hoje, ó Deus, enche do teu poder, traz plenitude, Senhor. E agora eu oro também para que haja plenitude, que transborde, que alcance os que estão lá fora, Senhor. Abençoa-nos de tal maneira que sejamos plenos e possamos impactar a vida das outras pessoas, multiplicar a graça do Senhor sobre as nossas vidas, Deus. Tira do nosso coração toda frieza, toda acomodação, todo egoísmo, todo sentimento de buscar somente ter vantagem nas coisas. Nós queremos as vantagens que vêm da comunhão contigo, sendo plenos do Senhor, para podermos abençoar e servir aos outros, Pai. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa manhã, por estarmos aqui na tua presença. Obrigado porque não vamos sair daqui vazios, porque a tua graça nos completa, nos preenche, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.